paz de Jesus nos envolva hoje e sempre, que possamos aproveitar o máximo essa nossa estada aqui na nossa casa, recebendo os atendimentos, os fluidos renovadores, o bem-estar, a harmonia, a saúde que tanto procuramos, que tanto precisamos. E é dessa forma que nós pedimos aos mentores amigos da nossa casa, a Paula de Tarso, que nos envolvam em vibrações de amor, de paz, para que possamos receber as palavras do estudo da nossa irmã Cristina, que essas palavras possam tocar o nosso coração, de alguma maneira possa nos trazer otimismo e esperança. Pedimos então a essa equipe que nos ampara, que ampara a nossa expositora da noite, a Cristina, e que esses amigos espirituais que já estão a postos para nos atender, possam fazer com que possamos ter essa noite os benefícios que precisamos, na certeza que o teu amor, Jesus, nos ampara. Nós te pedimos licença para iniciar os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Nosso estudo desta noite vai ser a porta estreita, no capítulo 18 do nosso Evangelho, que nos diz assim, iniciando: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz. Muitos são os que por ela entram, quão pequena é a porta da vida, quão é apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus. E fazendo uma pesquisa, nós encontramos, Emmanuel nos dando uma maior explicação dentro do livro Espírito de Verdade, que nos fala no item 14, Muralha do Tempo, que nos diz assim, eu sou mais baixo. Obrigada. Que nos diz assim, e nos referindo à semelhante afirmativa, do Mestre, não nos esquecemos de que toda porta constitui passagem incrustada em qualquer construção. A separar dois lugares, facultando um livre curso entre eles. Porta, desse modo, é peça arquitetônica encontrada em paredes, muralhas, veículos, permitindo em todos os casos franco passadouro. E as portas referidas por Jesus? A que estruturas se entrosam? Sem dúvida, a porta estreita é a porta larga, pertence à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. Então, a porta estreita é aquela que nós aproveitamos o nosso tempo. Fazemos dele um tempo útil, no bem, na fraternidade, na caridade. Essa porta estreita é o nos envolver de nos melhorar, buscar nos conhecer. Essa porta estreita, fazer com que nós conquistemos um lugar melhor em nós.
A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de tempo. Então essa porta larga é a porta do mundo. A porta que nos faz nos perder, né? Que nós encontramos nela todas aquelas afinidades que nós carregamos conosco. Que quando nós reencarnamos, nós nos preparamos para vir no mundo, vestir um corpo, né? Dentro das nossas necessidades. Isso é muito importante nós ter esse conhecimento. Quando nós reencarnamos, estamos lá nos preparando para vir, recebemos aquele corpo para nós vestirmos, para fazer a nossa caminhada aqui na Terra, nós temos um propósito de acertar. Nós temos um propósito de conseguir passar por essa porta estreita. Nós apostamos em nós e a todos os espíritos que nos amam, que torcem por nós, eles também confiam em nós. Eles sabem que nós nos preparamos, que nós nos organizamos para chegar aqui, mesmo dentro da dor, dentro das necessidades que cada um temos para experimentar, para vivenciar. Nós apostamos, nós sabemos, não, aquelas dificuldades vão passar e eu vou conseguir. Nós temos esse propósito. Mas quando chegamos aqui, no mundo, reencarnamos e começamos a tomar posse da nossa realidade como espírito reencarnado, nós começamos a encontrar também as afinidades. As dores nos levam, às vezes, a buscar situações, meios que possa amainar aquelas dores, aquelas dificuldades. No livro Vinha de Luz, ele nos diz assim, antes de reencarnar, necessária ao progresso. A alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa. Então é a nossa oportunidade, né? Gloriosa nos ciclos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Então nós reconhecemos que precisamos sofrer, que vamos passar por situações, mas que esse sofrimento, essa dificuldade é para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, para nós galgar mais um degrau perante a espiritualidade. Quando chegarmos no plano espiritual, chegamos em condições um pouco melhor, vencendo as nossas dificuldades, né? Porque Deus, Ele é misericordioso, Ele sabe as necessidades nossas, Ele sabe o que nós precisamos. Então Ele nos oportuniza nós organizar as nossas necessidades aqui. Mas nós pegamos, às vezes, válvulas de escape, nós tentamos burlar situações e buscando no mundo que nos atrai as coisas, porque ainda estamos ligados nas coisas materiais. Quando nós nos damos conta, nos perdemos em certas situações, né? Mascaramos para nós, né? Situações que poderiam ser para nós ali, passageiras, nós conquistar um lugar melhor em termos espiritual, né? Nós sempre aqui falamos em termos espiritual. E nesse livro aqui, como ele nos faz, reconhece a necessidade de sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime. E lá no plano espiritual, nós ansiamos por esse sofrimento, por essa experiência, por essa necessidade que nós temos que passar, né? Então nós temos aquela vontade. Então por isso que a gente sabe que o Evangelho mostra que nós temos necessidade de chegar aqui e acertar. Mas o esquecimento do passado, dos comprometimentos, de tudo que nós organizamos para nós na nossa vida, e nós começamos a nos permitir a entrar por caminhos, atalhos, né? E buscamos a porta larga.
A porta larga é o mundo. O mundo está sempre nos convidando, não é verdade? Lá fora, quantas coisas tem que são convites para nós. E quando nós tivermos assim uma maturidade espiritual, nós podemos até ouvir, perceber os convites, mas não nos permitir. Porque sabemos que aqueles convites, as situações, são mal que vão nos causar, né? E mais adiante, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém um vaso frágil de carne. Tu vê, o nosso vaso frágil de carne é o nosso corpo, né? Em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência, de vir aqui, reencarnar, experienciar existência terrestre. Volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões com a mente voltada, né, para as coisas da sensação do corpo, para as coisas da matéria, por comprometimentos de várias ordens, né? Então, para nós, assim, ter esse momento, assim, claro, todos nós, todos, sem exceção, viemos com toda a vontade, com toda a esperança e a fé de ser melhor. Lá no plano espiritual, na hora de refazer a nossa caminhada, nós nos propomos aceitar todas as experiências, as necessidades. Mas como a porta larga é mais fácil, né? Aí nós optamos pela porta larga. Esquecemos de imediato a porta estreita, que vai nos levar para o lado espiritual, para o crescimento espiritual. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir ao semelhante, reclama o serviço dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Então, menosprezando os compromissos assumidos. E quantas vezes a gente faz isso, né? Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo as transformações da morte. E chega aquele momento de nós nos preparar para o retorno, né, para o mundo espiritual. Nós viemos aqui, esse tempo é rápido, esse tempo é momentâneo. Então chega um determinado tempo, nós temos que retornar à casa do Pai. E quando nos chega esse momento, nós nos deparamos com a nossa dificuldade, com os nossos erros, pelos nossos equívocos. Nós começamos a nos dar conta que ainda continuamos aquele homem velho. Dormimos naquela oportunidade, enquanto poderíamos estar acordados, estar trabalhando em prol do bem, buscando ajudar o outro, buscando fazer a caridade, buscando perdoar, buscando compreender o seu próximo. Porque o Evangelho de Jesus, ele é nossa bússola, ele é a nossa diretriz de vida. Quando nós começamos a ler o Evangelho, nós não podemos mais dizer que nós não sabemos. E quando nós temos conhecimento do Evangelho, mais comprometimento nós temos com a lei de Deus. E isso será para nós, quando retornarmos, perguntar: o que fizeste com tudo que foi te dado? Que foi tudo te esclarecido, né? Chegamos lá novamente carregando conosco
como diz uma passagem do Evangelho, 2 homens, né, um tinha um saco bem cheio de conquistas, de coisas boas espirituais, enquanto o outro tinha o ouro, tinha as coisas materiais. E aquele que tinha as coisas materiais ainda estava impregnado das coisas que a porta larga oferece. E aquele que tinha o saco mais leve, mas tinha o tesouro do bem, do amor, da caridade, da fraternidade, tinha a bondade, tinha a generosidade, esse passou adiante. Quem de nós não quer chegar no plano espiritual, né? Vamos dizer, hoje, se desencarnamos um de nós, hoje eu posso estar falando aqui, amanhã não está mais aqui. Quem me diz qual é o meu horário, quando é que é o meu tempo de retornar à espiritualidade, né? E chegar lá e ver que ainda estou comprometida com a lei de Deus, não consegui fazer uma viagem interior, não consegui modificar meu modo de ser, meu modo de pensar. Porque o Evangelho nos mostra que nós precisamos, além de tudo, compreender o próximo, olhar o outro sem julgar, e ver o outro como irmãos nossos que erram, que hoje eu posso não fazer assim, mas o outro está fazendo, e está se vivenciando aquela situação. Vamos orar. Não esquecer de buscar a prece em nossas vidas. Eu sempre digo assim, a prece nos aproxima tanto de uma vibração mais positiva, do plano espiritual dos nossos amigos, dos nossos companheiros, que eles nos motivam, eles nos dão força, nos dão coragem para nós seguir a nossa vida, para nós parar, repensar. Quando nós chegamos na casa espírita, ouvimos, não podemos dizer mais que não tinha entendimento, porque todos nós temos capacidade de entender, de ouvir, de compreender o que é nos falado. E essa lição desse livro Vinha de Luz, ela é pequena, mas nos diz muito. Se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acaricia o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprender a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita, receberam-na, entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volve a entregar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Porque tem uma fila esperando para reencarnar. Quando chegamos lá, meu Deus, eu errei, eu fiz tudo como não era para fazer. E nos damos conta da nossa realidade na hora de despertar no plano espiritual. Eu quero voltar, eu preciso refazer a minha caminhada, eu preciso ser mais humilde, eu preciso ser menos orgulhoso, eu preciso aprender a amar, eu preciso entender o outro, aqueles que estão ali junto a mim, para mim aprender a amar. Aprender a ser humilde, calar no momento da agressividade, da palavra negativa, pesada, o que for. E aí já chegamos lá e vamos ter que retornar na fileira daqueles que estão aguardando, esperando uma nova oportunidade. E Deus é amor. Ele vai nos dar uma oportunidade. Ele vai nos oportunizar e vai dizer assim, entra na fila, Cristina, outra vez. Espera o teu momento. E com certeza eu vou me propor novamente a fazer tudo certo. Mas nós somos frágeis. Nós somos limitados ainda. Somos espíritos ainda encaminhados em processo de evolução.
E podemos chegar aqui novamente e nos equivocar. Mas sempre nunca perder a esperança. Porque Deus nos dá a esperança de retornar, de refazer, de fazer a nossa caminhada e conquistar o caminho certo para nosso reajuste com a lei. Eu sempre digo, é a mesma coisa, a lei de Deus é simples. É só ela quer. É como aquela pessoa que está fazendo uma parede, né? Ela está construindo aquela parede. E aí eu vou lá e tiro o tijolinho do meio daquela parede. Aí também a parede fica meia desorientada, meia desequilibrada. E eu vou ter que ir lá botar aquele tijolinho no meio, para equilibrar toda aquela situação que eu desequilibrei, que eu desarrumei, que eu fiz um mal-estar ali. Então, é esta oportunidade que nós sempre vamos ter. Porque Deus é Pai. E quando é Pai, o Pai ama seu filho, não ama? E Ele nunca crucifica ou limita aquele filho a não seguir uma nova experiência, uma nova oportunidade. E aqui novamente, meus irmãos, encerrando já o nosso trabalho, Muralha do Tempo, nesse Espírito de Verdade, nos diz assim: aquém da muralha, o passado e o presente, além da muralha, o futuro e a eternidade, de cá a sementeira de hoje. Então, tudo que nós estamos hoje plantando, de lá a colheita do amanhã. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Porta larga, entrada da ilusão, saída pelo reajuste. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. Momento atual é de escolha da porta estreita ou larga. Então, aqui essa frase é bem atual. Neste momento que nós estamos vivendo, nessa mudança, nessa transição planetária, com tudo que nos acontece, que tudo está acontecendo, é o momento de nós fazer a nossa escolha. A porta esquerda, larga ou a porta estreita? Está com nós, em nossas mãos. Os minutos apresentam valores particulares conforme atravessamos a muralha pela porta de serviço e da dificuldade ou através da porta dos caprichos enganadores. Examina por tua vez qual a passagem que eleges por teus atos comuns na existência que se desenrola, momento a momento. Então essa frase nos dá para pensar. Nesse momento, cada momento que nós estamos vivenciando, qual é a nossa escolha? O que nós estamos fazendo com nós? Nós estamos aprendendo, nós estamos sabendo a nos perdoar, a tomar um caminho que vai nos trazer felicidade amanhã, através do semear, de semear a semente boa. Então, essa lição nos chama também. O que nós estamos fazendo com nós? Nós estamos nos amando o suficiente para escolher a porta estreita? Nós estamos nos amando, saindo do erro e indo para a direção do bem. Mas se ainda preferimos a porta larga, que é das sensações, das coisas do mundo, que é gritante, nos chama? Agora, para encerrar, por milênios temos sido viajores do tempo, ir e vir pela porta larga, nos ciclos de viciação que forjamos para nós mesmos, engoldados nas autoridades transitórias e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria alvitante. Renovemos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita,
a bendizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversação do tempo em dádiva da felicidade maior. Essa é a nossa liçãozinha de hoje, meus irmãos. Que possamos sair daqui pensando, meditando e vamos buscar ser felizes. A felicidade está em nossas mãos. Muita paz, muita luz para todos nós. Obrigado pela atenção.